E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai entrar num assunto da Idade Média, que é as cruzadas. Mas por que separado dos outros vídeos, professora? Porque é um dos assuntos que mais caem no Enem e nos vestibulares, tá? Principalmente grandes vestibulares. Não sai daí, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho e depois deixa um comentário aí pra gente, tá? Então, pessoal, o que significa a expressão cruzadas? Ela deriva de que o fato de que seus participantes, tá? Eles consideravam-se soldados de Cristo, beleza? E eles eram marcados pelo sinal da cruz, tá bom? Então, a gente já sabe que as cruzadas foram expedições militares empreendidas pela igreja, tá? Rumo ao Oriente contra os inimigos da cristandade, beleza? Isso concedia aos participantes o privilégio, tá? De lutar pela religião, beleza? Então, seriam privilégios espirituais e materiais. A gente já vai ver isso mais adiante, o que significa esses materiais aí, tá bom? Então, pessoal, as cruzadas, ela deu o quê? Ela forneceu justificativa, tá? Sobre o qual alicerçou ou aumentou esse movimento, tá bom? Qual que seria o caráter religioso ali? A reconquista da Terra Santa, beleza? Então, os indivíduos ali que participaram das cruzadas também foram impelidos por razões materiais, tá? Que se enquadram no contexto de formação e desenvolvimento do feudalismo, tá bom? Essa expedição também teve como motivação a busca por relíquias sagradas. Mas, professora, o que são relíquias sagradas? São materiais, são vasos, taças, enfim, que, segundo a igreja, né, segundo as crenças, foram utilizadas por santos, por histórias bíblicas, tá? Então, ela teve essa motivação também. Entre o século XI e o século XIII, foram organizadas 8 cruzadas, tá? Essas oito cruzadas, elas tinham o objetivo de recuperar a Terra Santa, tá? E combater os infiéis, beleza? Elas eram organizadas pelo Papa e lideradas pela Igreja Cristã, tá? Então, desses movimentos participaram representantes das 3 ordens que compunham a sociedade medieval, beleza? Cada qual inspirado por motivações religiosas ou interesses pessoais. Por exemplo, quais eram os interesses pessoais de alguns estados, impérios que participaram ali? Gente, expansão territorial, tá? Isso interessava muito, ainda mais naquela época, que na aula ali do feudalismo a gente viu tudo o que estava acontecendo, a questão da fome, das revoltas e tudo mais. Além desses interesses, vale a gente pensar o seguinte, tá? A igreja, ela não tinha mais tanto poder naquela época. E o que ela pensou? Bom, vamos fazer as cruzadas porque, além da gente lá conseguir bens e tudo mais, impor o nosso dogma, a nossa crença ao Oriente Médio, a gente vai também conquistar terras, lógico, né? Os nobres vão querer entrar para conquistar mais terras e os filhos dos nobres também. Por quê? Porque eles não tinham naquela época o direito de herança da terra. Então, os filhos das nobrezas que não tinham esse direito enxergaram a chance de conquistar as suas próprias terras, entendeu? Então, assim, a igreja conseguiria acalmar o espírito violento de algumas nobrezas ali que batiam de frente com eles,
tá bom? E alguns filhos de nobres que eram muito influentes e tudo mais. Mas, professora, até agora você só falou da igreja e dos nobres. Quem que é a terceira camada ali da sociedade? Gente, seriam os servos, tá? Os camponeses livres e a burguesia, tá? Os servos e camponeses livres, eles veem a oportunidade de absorção dos pecados. A nobreza também via isso, tá? Então, a gente vai lá, luta pelas cruzadas e a gente é perdoado os nossos pecados até aí, beleza. Mas os camponeses, os servos, eles vinham também como solução para conseguir terras também, porque eles achavam que ia ter terras para todo mundo, beleza? Então, aonde que vai entrar os burgueses aí? Os burgueses, eles viram uma questão de ampliar o comércio, tá? Então, porque a burguesia sempre vai pensar no comércio, tá bom? Ah, mas burguês também queria terra, professora, eu também queria, mas era uma camada muito pequena, beleza? Então, essa tomada da Terra Santa ficou conhecida como Guerra Santa, tá? Que de santa a gente sabe que não tem nada, né? Por quê? Porque apoiou uma prática que matou milhares de pessoas, tá? Então foi algo bem que desumano. Vamos entrar agora nos aspectos políticos e materiais das cruzadas. Para a gente entrar nesses aspectos materiais, a gente tem que fazer uma breve revisão, tá? Do conteúdo anterior do feudalismo. Gente, o que aconteceu? O fim da onda de invasões que ocorria ali entre os séculos XIII e o século X na Europa Ocidental fez com que entrasse um período de paz e tranquilidade, beleza? Isso fez com que o feudalismo se consolidasse, tá? E a economia ficou basicamente de caráter agrário e passou a se desenvolver dessa forma, tá? Então, houve um avanço técnico no setor agrícola muito importante naquela época, mas isso acompanhou também um crescimento populacional bem importante e a qualidade de vida dos medievos ali sofreu melhorias significativas, tá? Alterações, mas a gente pode ver como melhorias, beleza? Como o crescimento populacional foi tão intenso, é natural que a procura por terras não cultivadas aumentasse, tá? Então, as cruzadas entraram aí na possibilidade de conquistar novas terras. Por quê? Porque aqueles filhos da nobreza senhorial que não eram os primogênitos não teriam direito às terras, tá? E naquela época se tinha muitos filhos, então isso fez com que eles tivessem a esperança de conseguir as suas próprias terras. Para eles isso era muito importante, tá? E outra coisa que a gente pode falar é que o desenvolvimento da economia medieval fez com que impulsionasse a burguesia, impulsionasse os comércios. Então foi um crescimento também muito bom e muito importante, tá? Então, com o fim do Império Romano do Ocidente, ficou relegado ao segundo plano do cenário econômico medieval, pois até o período que agora abordamos, a produção agrícola não era suficientemente forte e desenvolvida para alimentar as atividades comerciais. Então, assim, o que a gente tem com isso? Que de todos os saltos, o salto do comércio foi um dos mais importantes, mais surpreendentes, que mais se desenvolveu naquela época. Mas por que, professora, o salto da burguesia foi tão grande? Gente, eles conseguiam produzir tanto, mas tanto alimento, que o que aconteceu? Começou a ter excedentes, tá? E esses excedentes faziam o quê? A comercialização, beleza? Então até quem era ali dos feudos e tudo mais passou a comercializar excedentes e virou burguês, entendeu? Então, assim,
Diante dessa nova situação, a Itália, que ficava numa região ali privilegiada, facilitava as suas relações com o Oriente. Mas por que as relações da Itália com o Oriente eram tão importantes? Gente, é óbvio, porque ela adquiria produtos que não tinha no Ocidente, entendeu? Então, assim, para eles, a conquista ali do Oriente seria muito importante também por esse motivo, tá? Conseguir um comércio mais fácil com produtos do Oriente, conseguir mais mercadorias do Oriente. Então, as cruzadas foi um movimento militar incitado pela igreja, né, sobre a justificativa da luta de um inimigo fiel, ou seja, o que vocês vão fazer não é errado, porque é por Deus, é para levar os interesses da igreja, né? E organizar as suas lutas ali, tá bom? Então, isso possibilitou, por um lado, um desenvolvimento econômico muito forte, né? Por outro lado, gerou a instalação de conflitos entre a própria nobreza, causando ali uma certa agitação social, beleza? E diante da situação ali dessa realidade dos conflitos com a nobreza, a igreja criou a paz de Deus no século X. O que foi isso, professora? A trégua de Deus, tá? No início do século XI. Movimentos que tinham por objetivo conter, tá, os conflitos do período medieval, visto que eles colocavam em risco os patrimônios da igreja. A igreja, com medo de perder o que eles tinham, fez essa paz de Deus ali no final do século X, início do século XI, tá? Então, assim, quem foi o primeiro papa que organizou as cruzadas? Foi o Papa Urbano II, tá? É muito difícil cair quem foi e tudo mais, mas a gente costuma citar para garantir. Ele organizou a primeira cruzada ali no século XI, tá? Ele também estava preocupado em conter os aumentos dos conflitos no Ocidente, levando a guerra para longe de suas posses, tá? Aí é que tá, eles não queriam perder posses, a igreja não queria perder suas posses. Por quê? Perder posses, perder riqueza é o sinônimo de perder o poder, tá bom? Então agora a gente vai entrar nos aspectos sociais e culturais das cruzadas. Pessoal, quando a gente fala de aspectos sociais e culturais das cruzadas, é importante a gente ter em mente o quê? Como é que era organizada a sociedade naquela época? Então, os laços eram feudos vassálicos, beleza? O que é isso? Os cidadãos, eles tinham um elo e eles permaneciam ligados por meio de obrigações e direitos. Isso era uma forma de se manter a ordem. Então, basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte. O senhor feudal tinha a parte militar e protegia as terras de invasões e tudo mais, né? A igreja também, de certa forma, era protegida ali pelo senhor feudal. E os vassalos lá eram quem? Eram os camponeses ali que trabalhavam para o senhor feudal, dando toda a produção e tudo mais ali para eles, tá? Então eram esses tipos de laços aí que a gente se tinha naquela sociedade. Vamos entender agora o restante do contexto. Então, na base dessa mentalidade de que se tinham os direitos e os deveres, né? Essas relações feudo-vassálicas, a gente tem que pensar que o quê? Que o elemento religioso era um poder de controle muito grande naquela época. E tudo isso compreendia em se manter a ordem. Então, os indivíduos já nasciam nessa mentalidade e não questionavam isso, simplesmente isso era levado adiante, beleza? Então, agora a gente vai falar sobre as cruzadas no Oriente e no Ocidente. Vamos lá.
A primeira cruzada, pessoal, foi organizada quando o imperador bizantino, Aleixo I, tá? Lá em 1088 até 1118, tá? Solicitou ajuda do Ocidente, para combater e expulsar os muçulmanos que ocupavam os territórios da Ásia Central, Síria e Palestina, beleza? A intenção desse imperador era o quê? Era que o Ocidente enviasse soldados, tá? Que seriam pagos e liderados por ele mesmo, beleza? Então, a resposta do Ocidente veio em 1095, isso ele pediu era em 1088, tá? Quando o Papa Urbano II, que a gente falou, do Conselho de Clermont ali, na França, convocou os fiéis a se unir e partir para o Oriente para libertar o Santo Sepulcro. Então, a desculpa ali do Papa Urbano II foi essa, libertação do Santo Sepulcro. Isso a gente está falando da primeira cruzada, beleza? Então, atendendo ao apelo do Papa, óbvio que os medievos começaram a se organizar e em 1096 partiram para a primeira cruzada no Oriente, né? Apenas membros da nobreza, tá? Que estavam em serviço da Santa Fé na época, se falava assim, né? E participaram e eles eram supervisionados pelo pontífice, tá? Então, a gente entra na parte que o fato de os cruzados se recusarem a se submeter a imposições feitas por Aleixo I, com promessa de que os territórios reconquistados fossem devolvidos ao Império Bizantino, fez com que gerasse tensões ali, tá? Entre os dois lados. Isso fez o quê? Que acentuasse as diferenças existentes entre o Oriente e o Ocidente, tá? Os primeiros cruzados, eles alcançaram Jerusalém em 1099, tá? Então foi rápido ali, né? Após eles enfrentarem os muçulmanos ali e conseguirem tomar o território da Síria, tá? O Principado de Antioquia, o Condado de Trípoli e o Condado de Edessa. Beleza, pessoal? Mas, gente, tenham em mente que quando a gente fala aqui dessas retomadas de territórios, a gente tem que saber que foram combates sangrentos, tá? Entre muçulmanos e judeus. E não foi nada pacífico, beleza? Então, após essas vitórias, tá? Os cristãos se reorganizaram nesses territórios e formaram estados francos, tá? Os quais seriam independentes do Império Bizantino. Mas, professora, os orientais lá, os muçulmanos, ficaram quietinhos com isso? Não, gente. O que aconteceu? Os muçulmanos se organizaram em uma jihad, que é o quê? Uma guerra santa, tá? Contra os cristãos do Ocidente. Isso na tentativa de recuperar os territórios perdidos. Eles conseguiram? Conseguiram. Eles dominaram o Principado de Antioquia, tá? E, posteriormente, né, foi reconquistado pelo imperador cristão Manuel I e o Condado de Edessa em 1114, tá? Então, eles ainda tiveram uma retaliação lá e conseguiram recuperar esses territórios. Diante desse avanço, né, dos muçulmanos foi organizada a Segunda Cruzada. Então, os cristãos não se deram por contentes, né? Poxa, a gente foi lá, conquistou os territórios, eles vieram e tomaram de volta. Mas não, a gente não vai deixar assim, porque é uma guerra santa, beleza? Então, a Segunda Cruzada, ela ocorreu em 1147. A participação do rei Luís VII da França, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. E o imperador do Sacro Império Romano Germânico, tá? O Conrado III. Esses dois foram muito importantes, tá? Eles conseguiram expulsar os muçulmanos de Lisboa ao passar pela Península Ibérica, beleza? E
a segunda cruzada, ela não conseguiu atingir seus objetivos cristãos, tá? Por quê? Porque eles foram derrotados, beleza? Além disso, em 1187, tá? Jerusalém foi novamente tomada pelos muçulmanos. Então, assim, ali foi uma decadência total para a Igreja Católica. A terceira cruzada, pessoal, é uma das mais conhecidas. Por quê? Porque ela ficou conhecida como Cruzada dos Reis, tá? Mas o que isso quer dizer, professora? Quer dizer que ela foi organizada pelo Papa Gregório VIII em 1189, né, após a perda do território de Jerusalém, tá? E ela teve a participação do rei da França, o Filipe Augusto, tá? O rei da Inglaterra, que era o Ricardo Coração de Leão, tá? O imperador do Sacro Império Romano Germânico, Frederico I, Barba Roxa, tá? Então, assim, esses nomes, eles são bem comuns de ser encontrado em séries, filmes e tudo mais, tá? E o que aconteceu? As forças compostas nessa cruzada não eram suficientemente fortes ou organizadas como o contingente islâmico, beleza? Isso fez com que o resultado dessa cruzada foi o estabelecimento de um acordo. Mas como assim? Os cristãos e os muçulmanos, eles fizeram um acordo no qual os cristãos estavam autorizados a retomar as peregrinações em Jerusalém. Então, assim, a gente fica com o território, mas vocês podem peregrinar aqui, beleza? A quarta cruzada, pessoal. Então, ela foi convocada pelo Papa Inocêncio III, tá? Em 1202. E ocorreu uma mudança aí no perfil dos combates. A gente já vai ver, tá? A justificativa ainda era pautada, né, no combate ao islamismo. Isso continua igual. Mas o ideal e os interesses comerciais dos mercadores italianos estavam se sobressaindo nessa cruzada, tá? Então, eles financiaram a expedição. Por quê? Por causa da abertura de comércios, tá? Então, assim, os cruzados tinham por objetivo consolidar os laços comerciais com o Império Bizantino, tá? Então, por essa razão, eles atenderam ao pedido do príncipe bizantino Aleixo de ajudá-lo a tomar Constantinopla, conquistada por um usurpador, tá? E devolver o império para o pai dele. Assim, em 1203, muito rapidamente, né? Os cruzados chegaram a Constantinopla, tomaram o local e expulsaram o usurpador, beleza? Gente, agora, olha só que absurdo que aconteceu nessa época, né? A gente não pode julgar, a gente só pode mostrar os fatos, né? Mas olha só. Em 1212, eles resolveram organizar uma cruzada composta apenas por crianças. E qual que era a justificativa, tá? A pureza das almas e a garantir o sucesso das batalhas. Então, foi principalmente composta por filhos de camponeses, né? A classe mais baixa ali. E é óbvio que fracassou. As crianças foram mortas, escravizadas, enfim, sequestrados. E mesmo antes de cruzarem o Oriente, tá? Então não teve sucesso nenhum. Aí veio a Quinta Cruzada. Essa organizou-se após o Quarto Concílio de Latrão, beleza? Em 1215. E ela teve seu início em 1217, tá? Que era atingir o Egito depois de alcançar Jerusalém. Então eles pensaram, bom, dessa vez a gente vai ultrapassar a fronteira, né? A gente vai muito mais além do que as últimas, tá? Devido a uma série de erros lá, novamente foram derrotados pelos muçulmanos, beleza? Em 1228, organizou-se uma nova cruzada. Então a gente entra na Sexta Cruzada, liderada por Frederico II, que era
o imperador alemão, tá? Ele estabeleceu um acordo de paz com o sultão do Egito chamado Alcamir, beleza? Esse acordo foi conhecido como Tratado de Jaffa, tá? E os cristãos recuperaram o direito de realizar peregrinações em Jerusalém novamente, tá? Porque até então tinha sido de novo rompido esse acordo lá anterior que eles fizeram. Foi um tal de vai e vem, tá? Que não teve o que fazer. No ano de 1248 teve a sétima cruzada, então a gente já está na sétima agora, tá? Sobre o pretexto da necessidade de combater os mongóis, beleza? Que haviam tomado Jerusalém em 1244. Essa nova cruzada, determinada anos antes no Concílio de Lyon, em 1245, foi liderada por Luís IX, tá? Da França, e tentou ocupar o Egito para depois ir para a Palestina. Então eles fizeram um trajeto diferente ali. Mais uma vez os cristãos foram derrotados, tá? E devido a uma série de eventos, Luís IX é obrigado a voltar para a Europa, tá? Então, insucesso total. Com esse insucesso dos cristãos, o que os muçulmanos fizeram? Eles se aproveitaram, né, avançaram, derrotaram os mongóis, conquistaram assim o litoral da Síria, tá? E a Palestina. Isso foi em 1263 até 1268, beleza? Agora, pessoal, a oitava e última cruzada, também liderada por Luís IX. Esse não se deu por vencido, né? Com o apoio do Duque de Anjou, então ele achou alguém lá para apoiar ele, né? E Jaime I de Aragão e do príncipe inglês Eduardo, então esses três aí resolveram apoiar Luís IX. Teve início em 1270. Qual que era o objetivo dessa? Chegar na Tunísia, tá? Para estabelecer relações comerciais e conseguir privilégios comerciais. Então, está altamente voltado para o mercantilismo ali, para conseguir a parte comercial ali os interesses, né, da cruzada. Além de organizar um ataque aos inimigos. Mais uma vez os cruzados foram fracassados, né, ou seja, eles fracassaram e foram derrotados por uma epidemia que assolou a região. Mas, professor, eu não entendi no início do vídeo, você falou que ia falar sobre a cruzada do Ocidente e do Oriente. Como assim do Ocidente? Gente, teve cruzada no Ocidente também, a gente considera também. Por quê? Porque qual que era o objetivo da Igreja Católica? Era monopolizar os fiéis, beleza? Ou seja, todo mundo tinha que ser cristão, tá? Então, o que eles fizeram no Ocidente? Tinha muçulmanos no Ocidente, então eles lutaram, tá, contra os infiéis, que seriam os muçulmanos. Essas cruzadas do Ocidente foram chamadas de Reconquista Cristã, tá? E se desenrolaram ao mesmo tempo que os conflitos no Oriente. Então, assim, enquanto o pessoal estava lá no Oriente, lutando nas cruzadas e tudo mais, no Ocidente teve uma perseguição muito grande contra os muçulmanos, tá? E foi aonde aconteceram as cruzadas no Ocidente, chamadas de Reconquista Cristã. Beleza? Então, sobre as cruzadas é isso, tá? Eu deixei bem claro para vocês ali por numeração, primeira cruzada, segunda, terceira. Eu vou deixar aqui disponível no vídeo para vocês copiarem um resuminho de cada uma das cruzadas, tá? E é isso, tenham em mente mais os objetivos das cruzadas, tá? Que vinha do viés político, econômico e religioso, né? Então, vocês têm que saber que teve esses três interesses. E vamos para o próximo conteúdo.
Valeu? Não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, tá? Ajuda a gente demais. Ativa o sininho aí se puder e, por favor, dá um like aí, comenta. Se quiser perguntar, pergunta, a professora responde. Tá bom? Muito obrigada.